Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316, Alessandro Moraes. É um prazer estar mais uma semana aqui gravando mais uma aula do nosso livro de Efésios, esse estudo de Efésios que nós estamos fazendo, a carta que o apóstolo Paulo escreveu para os Éfesos. E, enfim, está sendo muito bacana esse estudo. Estamos aprendendo com detalhes tudo que Paulo tem ensinado aos Efésios quanto à doutrina de Deus, doutrina de Jesus, do Espírito Santo, tudo aquilo que Deus já deixou à nossa disposição. Ele ensinou que Deus nos escolheu, Deus nos selecionou, né? Que Deus realmente, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, na sua infinita sabedoria, ele elegeu o povo dele, né? Elegeu aqueles que vão conquistar a vitória, aqueles que vão permanecer até o fim da jornada, até o fim da caminhada, aqueles que não irão desanimar, aqueles que caminharão sempre em direção ao alvo, em direção a Cristo, aqueles que terão em seu coração sempre o desejo, a vontade, o amor pela palavra de Deus, o amor em estar ensinando, estar empregando, estar exercendo os dons que o Espírito Santo tem derramado em nossas vidas. Enfim, e Paulo agora está nos ensinando sobre a nossa humanidade, sobre a nossa natureza, né? A nossa natureza humana, o que realmente nós somos se nós não tivermos a Cristo. Qual é a nossa situação perante a Deus se nós não tivermos a Ele, se nós não tivermos a Cristo, se nós não crermos na palavra de Deus? Qual é a nossa natureza humana? Como ela é? Né? Ela é boa? Ela é má? Quais são os desejos do nosso coração? E aí, Paulo agora vem nos ensinando que, apesar dessa nossa natureza humana ser algo terrível, né, Deus derrama a misericórdia e a graça dele sobre nossas vidas. Ok, pessoal? Então está sendo realmente um ensino que está impactando aí nossas vidas. Nós estamos diante desse ensino sabendo exatamente qual é o nosso lugar, o que nós devemos e não devemos fazer e o que Deus tem para nós, ok? Então hoje nós estamos aí na lição de número 8. ah, Estamos aí no capítulo 2 do livro de Efésios. O livro de Efésios tem 6 capítulos, então nós teremos aí provavelmente ainda umas 15 ou 16 aulas até o final desse estudo. Então se você está vendo essa aula agora e você não viu as anteriores, corre lá, acessa a playlist aí do canal Alessandro Moraes Gospel Tech 316 e dentro dessas playlists você vai ver que tem o curso de Efésios, estuda a carta de Efésios, tem o curso Alicerces Firmes, que é um ótimo curso, e também tem o curso sobre escatologia, as coisas, estudos sobre o que vai acontecer no final dessa era, nos últimos dias, ok? Tudo de graça, né? Estou aqui realmente para honrar e glorificar o nome do Senhor e semear a palavra de Deus para o máximo de pessoas possíveis, porque eu sei que a palavra de Deus ela é poderosa para poder converter as pessoas, para poder mudar as pessoas de rumo, né? Para limpar, para purificar. Então, João 8,6 diz: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, queridos? Então é isso aí, nós estamos prosseguindo em conhecer a palavra de Deus, que é a verdade. Pessoal, então vamos orar já para dar início à nossa lição de hoje, ok? Nossa lição de hoje eu creio que é um pouco mais curta e, enfim, vamos estar tentando passar aí para cada um de vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Papaizinho querido, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo diante da tua presença, diante da presença de toda a Trindade, presença do Filho, presença do Espírito Santo.
Pai, eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos favorecido, ó Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos carregado em teu colo, ó Pai amado. O Senhor tem nos livrado de muitas e muitas armadilhas contra nossas vidas, setas e dardos inflamados, Senhor. O Senhor tem nos sustentado, ó Pai, com a tua destra e tem preparado para nós um caminho totalmente iluminado pela tua palavra, Deus. Que a cada semana nós possamos realmente aprender um pouco mais da tua palavra, um pouco mais da tua personalidade, Senhor, do teu perfil, ó Deus. Que nós possamos realmente te conhecer cada vez, cada semana, cada dia mais e mais, ó Deus. Que os nossos corações sejam realmente apaixonados por ti, Senhor. Que nós possamos realmente te amar em primeiro lugar, sem fazer esforço, Pai, sem fazer força nenhuma. Que isso possa ser da nossa natureza espiritual, Senhor. Te buscar, ó Deus, te buscar a cada momento em nossas vidas. Olhar para o nosso próximo, Senhor, e poder amá-los, ó Deus. Pai, nos ajuda, Senhor, com toda a tua palavra. Abre os nossos olhos, nossa mente espiritual, Senhor. Que a sua palavra não deixe dúvida, Senhor, à nossa mente, ao nosso conhecimento, mas que pelo contrário venha revelar coisas incríveis às nossas vidas, ó Deus. Venha realmente nos ensinar, ó Deus. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, então vamos lá. A nossa lição de hoje, número 8, né? Nós somos aproximados de Deus. Nós fomos aproximados e continuamos sendo aproximados de Deus, né? E antes de nós entrarmos aí na nossa lição número 8, como eu sempre faço, nós vamos dar aí uma revisada na lição anterior, que foi a lição 7, e ver os pontos principais do que nós aprendemos na lição 7. Então, primeiro, nós vimos que não temos uma visão realista sobre o verdadeiro desespero da nossa condição sem Cristo, né? Então, como é? Nós vimos como é nossa condição sem Cristo, como é nossa vida carnal sem Cristo, né? É algo desesperador realmente. E esta vida desesperadora só nos é revelada por Deus ao abrir nosso entendimento para a sua palavra. Então, quando Deus abre nosso entendimento para a palavra dele, que nós começamos realmente a aprender que ele é, o que nós somos, aí nós vemos que a nossa vida realmente, queridos, é algo desesperador, ok? É só misericórdia e a graça de Deus sobre nós para nos moldar, para nos refazer. Bom, vimos também que o nosso grande problema é decisivo e desesperador. Sem Deus, nós não temos um Salvador, ok? Então, sem Deus, sem crer em Deus, sem acreditar em Deus, nós não temos a Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. E assim estamos todos mortos em nossas transgressões e pecados, né? A nossa natureza humana. E a condição humana, ela é universal, ou seja, ninguém escapa, né? Não é uma questão de raça, sexo, opção política, posição socioeconômica. Não existe nenhuma escapatória, exceto por duas pequenas palavras. Mas que escapatória do quê? Das nossas transgressões e dos nossos pecados. A própria palavra de Deus fala que todos pecamos, todos somos pecadores. E essas duas palavras que vêm, né, trazer uma solução para essa nossa natureza pecaminosa, para esse nosso estado desesperador, mas Deus, né? O que Deus pode fazer por nossas vidas, certo? Então, o amor de Deus que ele tem por nós foi uma decisão dele, foi uma escolha dele expressa em ação. Então, ele expressou todo esse amor dele por nós em qual ação? No ato de enviar seu único filho, seu unigênito, Jesus Cristo, para a terra, para ser crucificado, para ser sacrificado, para nos ensinar tudo para o nosso bem. Esse foi o gesto de amor de Deus por nós. Mas nós nada merecíamos das mãos de Deus, a não ser o quê? O julgamento por causa dos nossos delitos e pecados, ok? Nós merecíamos ser julgados. E somente a graça poderia salvar-nos do que merecíamos, pois a graça é um favor imerecido, né? Então a graça é quando nós recebemos algo que nós não merecemos. E a misericórdia é quando nós não somos punidos por aquilo que deveríamos ser. Então é a misericórdia e a graça de Deus que nos sustenta.
E a nossa salvação depende de quem? Depende 100% de Deus e 0% de nós, né? Que incrível, né? Isso aí muitas pessoas carregam um fardo, né, em si mesma, nos seus ombros. O que eu tenho que fazer para ter a certeza da salvação? O que eu devo fazer para agradar a Deus, para ser salvo? Será que eu sou salvo? Aí amanhã, eu acho que eu não sou salvo porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não existe, né? Nada, a gente não pode fazer nada para poder agradar a Deus e ser salvo. A nossa salvação vem do Senhor. A nossa salvação é 100% exclusiva de Deus, né? A gente não pode acrescentar nada do que Deus já fez. Deus já mandou Jesus Cristo e ele fez ali o sacrifício total, né? O sacrifício final por nossas vidas. Então, o que nós temos que fazer? Simplesmente crer, né? E uma vez que a gente crê, uma vez que o nosso coração está em Deus, uma vez que nós somos eleitos, não tem como andar por outro caminho, ok, pessoal? Nosso coração quer aprender mais de Deus, quer descobrir a Deus, quer aprender o que devemos e o que devemos fazer, quer fazer boas obras, quer ajudar o próximo, quer fazer tudo de bom, mas não que esse tudo de bom seja para conquistar a minha salvação, para agradar a Deus. Não, porque essa começa a ser a minha natureza. A partir do momento que eu estou sendo transformado, que eu estou sendo moldado por Deus, a minha natureza também está. E tudo que é de bom eu começo a fazer de coração, por amor, automaticamente, ok? Então, cada um de nós é uma demonstração nítida da graça de Deus e do seu caráter. Ou seja, nós somos representantes de Deus. Nós somos embaixadores. Nós somos como se fosse a sombra de Deus, né? Então, a glória de Deus se torna visível através do quê? De nós, seus filhos, né? Porque Deus é invisível. Mas através de nós, a glória de Deus se torna visível através das nossas vidas, ok, pessoal? Então, se vocês quiserem mais detalhes sobre tudo isso, essa revisão, assistam aí a aula 7, a aula passada. E dando início aí propriamente à lição 8, que é a lição de hoje, né? Essa parte, a primeira parte, nós por natureza, foi o que nós vimos aí na lição 7. Nós pela graça, né? Nós vimos também aí dos versículos 4 até o 7 nessa lição anterior, mas Deus. E agora, nessa lição 8, nós vamos dar continuidade, vendo que a base para a salvação, né? Através da graça, qual que é a nossa base para a salvação? E aí vamos ler primeiro os versículos 8 e 9 do capítulo 2 de Efésios. E a palavra de Deus diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus, é presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então a nossa salvação vem pela graça. A graça é o quê? É eu ganhar de presente, é eu receber algo que eu não merecia. Então a nossa salvação vem pela graça de Deus, por meio da fé, aquilo que nós cremos. E isso não vem de nós mesmos, mas é um dom que Deus colocou em nossa vida de estar acreditando nele, estar acreditando na palavra dele, né? Então a salvação não vem por obras, nossas obras, aquilo que a gente pode fazer de bom para o nosso próximo ou para o mundo. Para quê? Para que ninguém se glorie. Falar, olha, eu fui salvo porque eu sou bom. Eu fui salvo porque eu fiz isso. Eu fui salvo porque eu ajudei fulano. Eu fui salvo porque eu ajudei cicrano. Não, você não foi salvo por nada disso que você fez. Você foi salvo simplesmente porque Deus te elegeu e através da graça dele você tem fé e acredita nele e acredita na sua palavra, ok? É isso. Então Paulo salienta o fato que não há nada que você e eu possa fazer para obter a salvação. A decisão e a ação são de Deus, parte de Deus. Então não se trata de obras humanas, qualquer ato de religião ou até mesmo caridade. Nós não somos apenas incapazes ou fracos para prover a salvação. Nós somos mortos em nossas transgressões e pecados, como vimos na aula passada. Quem então merece o louvor e a glória da sua salvação? Ninguém, né? Não somos nós.
que merecemos glória e salvação. Desculpa, louvor e glória da salvação. Não somos nós, né? O único é Deus. Então, segundo John Stott, nunca devemos pensar na salvação como sendo um tipo de negociação, um tipo de transação entre Deus e nós, aonde ele contribui com a graça dele e nós contribuímos com a fé, né? De jeito nenhum. Estávamos mortos já nas nossas transgressões e pecados e teríamos que ser vivificados para poder crer. Então, essa vivificação das nossas vidas, para nós crermos em Deus, na sua palavra, vem através da graça, da eleição de Deus sobre nós, ok? De outro modo, nós não creríamos em Deus. Então, são essas verdades que devem direcionar nossa vida espiritual. Ou seja, você não precisa correr atrás de novas teologias, novos livros, né? Novas igrejas ou apóstolos que estão surgindo. Não. É lógico que se você aprender mais da palavra de Deus, aprender mais detalhes, porque existem livros muito bons, não estou dizendo isso, não sou contra, tá, pessoal? Deixa eu deixar bem claro, não sou contra livros, né? Nada disso. A única coisa que nós estamos enfatizando aqui é que tudo aquilo que eu preciso é a palavra de Deus. O restante são coisas adicionais que eu posso sim acrescentar à minha vida, à minha experiência, como ferramentas, né? Mas o principal é a palavra de Deus. Eu não preciso também estar buscando uma nova experiência espiritual. Você vê que sempre tem a palavrinha nova, né? Ah, porque a Bíblia, então, ela já é um livro que foi escrito há 2000 anos atrás. Então ela precisa ser atualizada, né? Precisa ser reformada, precisa de uma coisa nova. Não, tem nada de novo. Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Então não preciso de novos livros, novas teologias, novas experiências espirituais, né? Nós precisamos o quê? Nos agarrar às riquezas da graça de Deus que estão em Cristo Jesus, como nós aprendemos lá no capítulo 1 de Efésios, né? Tudo aquilo que Deus tem para nós, nós devemos agarrar em Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus está tudo que nós precisamos, né? Então, segundo John Stott, novamente, a única esperança para os mortos que se encontram ali em seus delitos, em seus pecados, em suas transgressões, né? Acha-se numa ressurreição. Então, a única esperança dos mortos está na ressurreição. Mas o Deus vivo é o Deus da ressurreição. Então, nosso Deus pode sim ressuscitar pessoas. Mais ainda, ele é o Deus da criação. Então, nosso Deus é o Deus da ressurreição, mas também é o Deus da criação. E essas duas metáforas, ressurreição e criação, indicam a necessidade indispensável da graça divina. A ressurreição, pois, é dentre os mortos, e a criação é do nada. Quando Deus criou todas as coisas, né, que nós aprendemos em Gênesis capítulo 1, né, quando está lá, e o verbo, através do verbo que é Jesus Cristo, Deus criou todas as coisas, né? Enfim, e este é o verdadeiro significado da salvação, né? A ressurreição e a criação. É o nosso significado da salvação. O versículo 10 do capítulo 2 de Efésios diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, tudo que nós fazemos de boas obras, Deus já preparou, já deixou pronto em nosso coração, já deixou pronto ali, predisposto para nós conhecermos essas obras e fazermos ela, né? E a partir do momento que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo, nós somos filhos então de Deus. Nós somos aqueles que aceitamos a Cristo em nossas vidas, aceitamos a palavra de Deus, amamos a tudo isso, né? E a partir daí nós começamos a aprender as boas obras que Deus preparou para nós praticarmos. E ver como é que Paulo coloca, né, essas boas obras na perspectiva correta.
Não na perspectiva de eu estar me engrandecendo ou conquistando minha salvação, nada disso, como nós já conversamos. Paulo fala o seguinte: as obras são importantes para o cumprimento do propósito de Deus para nós. Porque Deus tem um propósito para cada uma das nossas vidas. Você acha que Deus nos elegeu à toa? Só para dizer, você está eleito, você vai ser salvo, não precisa fazer mais nada. Negativo, queridos. Nós, como eleitos, como salvos em Cristo Jesus, nós temos o nosso papel. Deus derrama dons sobre nossas vidas e nós temos que utilizar esses dons para que possam ser multiplicados, para que possam atingir pessoas e essas pessoas possam vir a conhecer também o Evangelho de Cristo, ok? Então, tudo isso nós temos, né, um propósito que Deus colocou sobre as nossas vidas. Então nós não podemos obter qualquer coisa de Deus através da realização de um trabalho para Ele, né? Não é um trabalho de troca. Ah, eu vou fazer isso de bom, então Deus vai me dar aquilo. Vou fazer aquele outro trabalho, né? Eu vou ajudar aquela pessoa tanto, ou vou ajudar tanto aquela igreja que Deus vai me dar aquilo. Não, queridos. Para com isso. Deus não é um Deus de barganha. Nós já aprendemos aqui que tudo aquilo que nós precisamos, Deus já predispôs para nós, já está pronto. Basta nós olharmos com nossos olhos espirituais, basta nós entendermos e basta ser o tempo certo. Né? No tempo certo, aquilo que nós precisamos vai chegar às nossas vidas para nós continuarmos fazendo o quê? As boas obras, ok? Nós nunca alcançaremos o merecimento da salvação, ou seja, eu não vou nunca fazer nada para merecer a salvação, né? A única coisa que nós merecemos realmente é um julgamento, como eu já falei. Nós anteriormente estávamos mortos em nossas transgressões e nossos pecados. E pelas nossas transgressões e pecados nós deveríamos ser julgados. Isso que nós merecíamos. Mas através da misericórdia e da graça de Deus, ao invés de ser julgados, nós fomos o quê? Nós fomos eleitos para ser salvos, ok? Para fazer aqui a vontade de Deus. Mas as boas obras são indispensáveis para a salvação. Não como sua base ou meio, mas sim como uma consequência e evidência, né? Segundo John Stott. Então, as boas obras, elas são o quê? Consequências daquilo que eu estou vivendo para Deus. Amém? A palavra grega traduzida aqui por criação significa poema. Isto é, somos obra de arte. Nós somos obra-prima de Deus. Ele nos ensina, ele nos molda, nos leva a parecer cada dia mais e mais com Cristo, a fim de que sejamos uma exposição da sua sabedoria, da sua força, seu amor, seu caráter, alegria, através do quê? Que nós expressamos isso? Através de boas obras de bondade, de amor, de misericórdia, de compaixão, perdão e serviço, né? Então, resumindo, Deus nos molda. E de vez em quando, queridos, nós somos como vasos de barro na mão do oleiro, né? Quem nunca já ouviu isso? Quem nunca já ouviu um louvor, né? Me quebra e me faz de novo. Então, muitas vezes é necessário que Deus, como um vaso imperfeito que nós somos, é necessário que Ele recomece. Então, Ele nos quebra realmente, Ele nos quebra e nos refaz, mas nos refaz para sermos melhores do que antes. Mas nesses momentos onde Ele nos pega e nos quebra, às vezes são momentos pesados, às vezes são momentos doloridos, às vezes são momentos que nós estamos achando que Deus já não liga mais para nós, que Deus não olha mais para nós, que Deus nos esqueceu aqui, naquele canto, naquele lugar. Mas não, queridos, Deus nunca nos esquece, Deus nunca deixa de nos carregar quando precisamos. Deus está sempre conosco. O que acontece é que de vez em quando nós precisamos ser remoldados, refeitos, quebrados e refeitos. E aí vem uma parte onde nós temos que suportar para sermos ainda, para levantarmos ainda melhores. E tudo isso para poder expressar, né, o louvor e a glória de Deus. Bom, e isso que nós falamos, né,
que as coisas acontecem para que nós possamos parecer mais com Cristo, nos lembra exatamente o texto que está em Romanos 8, versículos 28 e 29, que diz assim: sabemos que Deus age, né, em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Né? E tem muitas pessoas que lê só Romanos 8, 28, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Tá. Mas aí, se a pessoa não entende, não lê o contexto, né? Ela só ouve que todas as coisas cooperam para o bem dela, aí acontece alguma coisa de ruim na vida dela, né? Uma prova, uma dor, uma perca de alguém, ou seja lá o que for, o que essa pessoa vai achar? Que a palavra de Deus não está certa, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Eu amo a Deus e está acontecendo uma coisa dessa comigo, o que isso tem a ver com cooperação para a minha vida, né? Eu não queria estar passando por nada disso aí. Então nós temos que entender o contexto desse texto, que diz o seguinte, ó: todas as coisas são para o bem daqueles que o amam e que foram chamados de acordo com o seu propósito, né? Foram eleitos, pois aqueles que de antemão conheceu, ou seja, aqueles que ele elegeu, também os predestinou para serem o quê? Conforme a imagem do seu Filho, a imagem de Cristo. Então Deus nos escolheu, Deus nos predestinou, Deus nos separou, e quando acontece alguma coisa na nossa vida, se ao nosso olhar, né, a nossa ótica for algo ruim, é porque ele está nos moldando para sermos mais parecidos com Cristo. Porque o nosso objetivo de cada dia é sermos mais parecidos com a imagem do seu Filho, mais parecidos com Jesus Cristo. Então, às vezes, é preciso Deus agir de certa forma em nossa vida, nos quebrando, nos moldando, como eu dei o exemplo do vaso, para que nós possamos ser mais parecidos com Cristo, ok? E essas verdades devem nos trazer uma nova perspectiva de vida, ok? Ore e peça a Deus que abra os olhos do seu coração para vivê-las, né? Então eu sempre falo, queridos, que quando acontece alguma coisa em nossas vidas que é desconfortante, que é ruim, que é uma barreira, que é uma luta, o que for, nós podemos sempre olhar de duas maneiras. Ou um olhar negativo, né? Onde eu vou me entristecer, vou me aborrecer, vou entrar às vezes em depressão, em amargura, ou posso olhar de um lado positivo, tentando ali aprender qual é a lição que Deus está querendo que eu aprenda para me parecer mais com Cristo, ok? Então é que Deus, nós temos que orar para que Deus abra realmente os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, né, para viver essas realidades. E quais são as boas obras que Deus tem preparado especificamente para você? Você já sabe quais obras? Deixa eu tomar água aqui, queridos. Vamos lá, pessoal, perdão aí. Tomei um gole d'água para poder molhar a garganta e continuar aqui. Então, quais são as boas obras que Deus tem preparado especificamente para você? Ou seja, qual é o caminho que Deus tem traçado para a sua vida? Quais são os dons que Deus tem te dado para você trabalhar no ministério dele? Né? Você já conhece quais são? A partir do momento que você souber realmente qual é o seu dom, aquele presente que Deus te deu através do Santo Espírito, aquilo que você tem facilidade de fazer, aquilo que você tem felicidade, tem prazer, tem alegria em fazer, você vai ver, que é indescritível a satisfação e emoção de realizar a vontade de Deus, de realizar a obra de Deus. Quando você está dentro daquilo que você sabe que Deus preparou para você, ok? Então, quando você descobre esse dom e você sabe o que realmente Deus tem para a sua vida, você vai fazer as coisas com muito mais amor,
com muito mais paixão, com muito mais emoção e felicidade. Tá ok? Porque Deus te preparou para aquilo. Bom, então, né, nós vimos aí a primeira parte, que é a nossa natureza, né? Vamos voltar um pouquinho aqui. Aqui. Nós, pela natureza, né, nós vimos o quão ruim nós somos, né? Quão perigosos nós somos pela nossa natureza humana. E agora nós vimos aí a parte 2, nós pela graça, né? Deus derramando a graça e a misericórdia dele em nossas vidas e aprendendo aí sobre qual é a base da nossa salvação realmente, ok, pessoal? E agora nós vamos ver aí a parte 3. Passei aqui. Isso. É a nossa humanidade em Cristo, que é dos versículos 11 até o 22. Hoje nós não vamos chegar ao final, tá, pessoal? Não vamos chegar até o 22, não. Nós vamos terminar ainda na próxima aula. Mas vamos ver aí o que nós éramos, né? Então, segundo Paulo, que escreveu aí os versículos 11 e 12 de Efésios 2, diz o seguinte: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios. O que é ser gentil? Gentil é todo aquele que não é judeu, tá, pessoal? Então, quando a pessoa não é judeu, é gentil. Então, vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Né? Então, Paulo está dizendo, ó, os judeus são circuncisos. Né? Por quê? São a própria mão deles que fazem a circuncisão. Para quem não sabe, a circuncisão é tipo de um corte feito no prepúcio, né, do homem. E se eu não me engano, não quero falar besteira, mas se eu não me engano, é no 7º dia após o nascimento do menino, né, faz a circuncisão. Então isso aí é um sinal dos judeus. Né? Todo judeu faz isso no filho, tá? É o mandamento de Deus que eles seguem até hoje. E que naquela época vocês estavam sem Cristo. Então, os gentios eram incircuncisos, né? Não tinham a circuncisão e estava sem Cristo, não conhecia Cristo. Eram separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros, quanto que as alianças da promessa. Porque as alianças da promessa, Deus sempre fez com quem? Com os israelitas. Né? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente aqui. Então, se eu não tenho, não sou judeu, sou um incircunciso, né? Não conheço a Cristo, não conheço, sou separado da comunidade de Israel, não tenho a aliança da promessa. Então, eu não tenho esperança também, né? Sou sem esperança e sem Deus no mundo. Não tenho esperança, não tenho Deus, porque a nossa esperança, com certeza, vem de Deus. Qual que é a minha esperança? Qual que é a sua esperança? É um dia estar na eternidade, né? Com Cristo, o eterno. Ok? Essa é a nossa esperança. E quem não tem isso, então não tem esperança nenhuma. Bom, então Paulo, nesses versículos aí que nós acabamos de ler, está se referindo às vantagens do judeu perante o gentio. Né? Quais são essas vantagens? Circuncisão, que eu já falei, que é uma marca distintiva dos judeus, como um povo especial, exclusivo, pertencente a Deus, né, que Deus mandou. E alianças da promessa, que é uma referência à primeira aliança de Deus com Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Mas também suas múltiplas renovações da aliança e elaborações, né? Que foi dada também a Isaac, a Jacó, a Moisés e Davi. São alianças que Deus renovou com eles, né? Em Êxodo 24:8 nós podemos ver a aliança de Moisés e 2 Samuel 23:5 a aliança com Davi, ok? Então, os judeus ocupavam uma posição vantajosa sobre nós, gentios, pois Deus confiou a eles a sua revelação escrita, né? A palavra de Deus, ou seja, tudo aquilo que está no Velho Testamento foi o quê? Foi revelado aos judeus. Ainda que parcial, sim, porque teve o Novo Testamento, mas os judeus receberam muita coisa. E além do mais,
os judeus sempre foram alvos constantes do amor de Deus, né? A gente pode estudar lá o Velho Testamento e ver quantos livramentos que Deus concedeu para eles. Então, os judeus, conhecendo a palavra de Deus, eles têm esperança, né? Os judeus sempre tinham esperança. Mas nós hoje, os gentios, nós temos tido vários privilégios e vantagens sobre os judeus, né? Nós temos aí a Bíblia, que é a palavra de Deus em várias traduções. Nós temos aí, podemos frequentar uma igreja, né, um templo, onde a Bíblia é ensinada. Nós podemos ter acesso, né, a vários estudos e bons livros. E podemos participar de grupos, né, grupos de pessoas, para viver realmente a igreja na prática. Porque a igreja somos nós, né? Aquilo que nós visitamos é um templo, onde nós nos reunimos é um templo, é um lugar. Mas a igreja realmente é nós, o ajuntamento de nós, filhos de Deus, é que formamos a igreja, né? E a igreja na prática é o quê? É louvar, é adorar a Deus, é fazer as boas obras juntos, ajudar uns aos outros. Isso é a igreja. Enfim, você tem esperança? E se sim, que diferença então isto faz em sua vida, né? O que que a esperança te traz de diferente que não traz numa pessoa que não tem Deus em seu coração? Você leva Deus e sua palavra a sério? Você é honesto em seus negócios e no seu relacionamento? Jesus Cristo, ele é de fato seu Salvador e é o Senhor da sua vida? Ou será que você é apenas uma pessoa que vai para a igreja, senta no banco, ouve a palavra aqui, daqui a pouco sai por ali, né? Ou seja, só está marcando ali um território, só está esquentando o banco. Você está realmente fazendo o seu melhor com o que tem, aquilo que Deus te deu? Presente que Deus te deu, os seus dons? Ray Steadman comenta que arqueólogos escavaram cemitérios do primeiro século em vários lugares da Grécia e Roma e encontraram muitas lápides com inscrições em latim ou grego que diziam sem esperança. Por quê? Porque eles não conheciam a Deus, eles não conheciam a Cristo, não conheciam a palavra, não conheciam as alianças, as promessas de aliança. Então eles tinham esperança de quê? Quando eles morressem, eles nem sabiam o que ia acontecer com a vida deles. Então que esperança que se tem? Nenhuma, né? Sem esperança. Agora nós não. Nós que conhecemos a palavra de Deus, que conhecemos o nosso Deus, conhecemos a Cristo, o Espírito Santo, sabemos tudo que Deus tem nos ensinado a respeito do que vai acontecer. Será que essa esperança tem feito a diferença na minha vida, no meu modo de viver, naquilo que eu posso ser para o meu próximo? Hã? Então, como se as pessoas não têm esperança, como isso pode ser tão triste, né? Imagine você vivendo uma vida inteira sem esperança, sem vontade, né? Sem desejos, sem algo que te motive. Imagine então morrer sem esperança, sem saber o que vai te acontecer após a morte física. As pessoas que não creem em Deus, né, os pagãos, olham para o futuro e não vê nada, absolutamente nada, nenhum significado. Elas não sabem o que vai acontecer com elas depois da morte, né? Então suas vidas revelam as trevas, o vazio, a desesperança que está dentro da onde? Dos seus corações. Elas vivem só o hoje, né? Essa vida passageira, essa vida temporária que nós estamos vivendo aqui nessa terra, mas não tem nenhuma esperança do futuro, da vida eterna. Você pode saber as histórias sobre Cristo, pode ensinar na escola dominical, né, sobre o amor, pode admirar sua coragem e compaixão, mas até que você tenha total confiança em Jesus e na sua palavra, na sua salvação e o conheça realmente de maneira pessoal, né? Se você não pode conhecer a Cristo somente de ouvir, mas tem que conhecer a Cristo de relações pessoais, né?
sentir realmente ali Ele falando com você, sentir realmente que Ele está presente em sua vida, ministrando o seu coração, te dando direção, tudo isso através do Santo Espírito de Deus. Se você não reconhece nada disso, você ainda estará morto em suas transgressões e pecado, né? Apesar de conhecer a palavra, apesar até de você poder ministrar a palavra de Deus e o seu amor, apesar de você ter coragem para fazer tudo isso, mas se você não conhecer pessoalmente, se ele não for aquele primeiro amor da sua vida, você ainda poderá estar morto nas suas transgressões e pecado. E esta é a condição final de quem não tem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas, né, não é o fim da história. O que Cristo fez? Né? Vamos ver agora o que Cristo fez. Versículos 13 a 18. Vamos ver o 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Né? Então, antigamente, nós éramos gentios, éramos incircuncisos, nós éramos separados da comunidade de Israel, nós não tínhamos as promessas da aliança, nada disso nós tínhamos, ou seja, não tínhamos esperança. Agora, o que Cristo fez por nós, os gentios? É o que nós vamos ver, né? Vocês que estavam longe, agora vocês foram aproximados de tudo isso mediante o sangue de Cristo. E esta é a maravilhosa graça, é a maravilha da graça de Deus, né? Então, no meio da nossa violência e ódio, Deus envia sua misericórdia e amor. No meio do nosso pecado, Deus envia sua pureza. No meio das nossas trevas, né? Ele envia a sua luz. A palavra de Deus é luz para nossos caminhos. E no meio da nossa morte e corrupção, ele envia o quê? Sua ressurreição e sua vida. Então, ou seja, há esperança para nós. Há esperança, né? Para aquela árvore ali ressecada, aquele galho, né? A raiz, se a raiz dela estiver ali ainda na terra, ainda há esperança de um novo nascimento, né? É isso que Deus está dizendo para nós. E apesar de não sermos judeus, apesar de não termos recebido as alianças do passado, de não sermos circuncisos, através do sacrifício de Jesus Cristo, do sangue de Jesus, ele trouxe tudo isso para nós hoje, né? Isso é a graça de Deus sobre nossas vidas. A graça e a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Amém? Tudo isso para quê? Para resultar em ressurreição e vida. E finalizando, né, uma citação de Ray Stedman diz o seguinte: aqui está um dos grandes e belos paradoxos da nossa fé. Né? O que são paradoxos? São coisas que são praticamente contrárias uma à outra, né? Mas tem um sentido. Então, nós que estávamos mortos, agora vivemos por causa da morte do seu filho. Então, precisou o quê? O Filho de Deus morrer, Jesus Cristo, para que nós que estávamos mortos, reviver. Né? O sangue de Jesus nos torna limpos. O sangue de Jesus nos redimiu. O sangue de Jesus lavou os nossos pecados. O sangue de Jesus pagou a nossa dívida perante Deus. Aquela dívida que nós jamais teríamos condições de pagar. Através das nossas transgressões e pecados, Jesus, o Filho, através do sacrifício dele, da morte dele, do sangue dele, pagou por nós. Então, o seu sangue nos purificou e hoje nós podemos ter comunhão com Deus através de Cristo. Então, hoje, nós já não estamos mais no escuro como antigamente. Hoje, nós somos filhos da luz. Ok, pessoal? Hoje nós somos filhos da luz. Cristo tem transformado, queridos, nossa vida. Cristo tem realmente habitado em nossos corações, em nossas mentes. E a palavra dele tem feito nós enxergarmos quem realmente nós éramos e hoje quem nós estamos tendo, né? Essa transformação que Deus está fazendo em nossas vidas. Tem que haver transformação, ok?
que eu era antes e o que eu sou hoje, depois que eu conheci a Cristo, né? Depois que eu entendi o chamado dele, o chamamento de Deus para minha vida, depois que eu comecei a amá-lo, depois que eu comecei a buscá-lo, depois que eu comecei a orar, depois que eu comecei a aprender a palavra de Deus, o que mudou em minha vida, né? Principal de tudo é a esperança que nós temos hoje, que nós não tínhamos no passado, como muitas pessoas morreram sem essa esperança, hoje nós temos a esperança de um dia estarmos com o Senhor eternamente. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido mais um pouco aí da palavra de Deus, né? Do livro de Efésios aí. Como eu disse, nós estamos ainda no capítulo 2 e nós temos muita coisa ainda que Paulo vai nos ensinar através desse livro, coisas importantíssimas para nossas vidas, tá? Se você achou essas palavras abençoadas, peço que você não esqueça de deixar o like no vídeo, de compartilhar o vídeo com outras pessoas, né? Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Se inscreva que você vai estar contribuindo com o canal, né? Para ele ser divulgado para mais pessoas. E também, enfim, nós teremos aí a chance, né? De alcançar outras vidas aí, ok? Através do seu serviço, através da sua obra, através do compartilhamento desse vídeo com outras pessoas. Pessoal, vamos estar orando para encerrar nossa lição de hoje? Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, ó Pai, te glorificamos por tudo que tu és, Senhor, e por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que nós realmente somos vasos de barro nas tuas mãos, que é o oleiro, ó Pai. Que de vez em quando, Senhor, o Senhor dá uma olhadinha pra gente e fala: não, tá na hora de dar uma mudada aqui nesse designer desse vaso. Então, muitas vezes o Senhor pega, o Senhor nos quebra, mas o Senhor nos refaz novamente e nos refaz melhores, ó Deus, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, ó Deus. Que a cada dia nós possamos ter, ó Pai, essa esperança, Senhor, que antes nós não tínhamos. Que nós possamos realmente crer, ó Pai amado, na tua palavra e na vida eterna, que um dia estaremos face a face contigo vivendo, ó Deus. Pai, enche os nossos corações de alegria, Senhor, a cada dia, Pai. Nos ensina, Senhor, como devemos olhar e ver todas as coisas ao nosso redor. E nos coloca, Pai, amor suficiente em nossos corações para que possamos derramar esse amor para outras vidas. Que a nossa vida, Pai, seja, Senhor, rios de águas vivas jorrando para outras pessoas, ó Deus. Que nós possamos ser como ferramentas preciosas em tuas mãos, ó Pai, ainda mais nesse tempo que estamos vivendo, ó Deus. Que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia, que nós possamos ficar firmes, ó Pai, diante de Ti e da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, e nos livra de todo mal. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Muito obrigado por estarem comigo até aqui. E, se Deus quiser, nos encontramos na semana que vem novamente com mais uma lição do estudo de Efésios. Um grande abraço, um grande beijo para todos. Tchau, tchau.